dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 18 de outubro. Hoje é o dia do securitário, dia do médico, do estivador e também dia do controle ou do controlador de voos nos aeroportos. Parabenizamos a todos os profissionais, em especial aos médicos que lutam pela sobrevivência dos seus pacientes, principalmente aqueles que estão em estado terminal. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus ministrado por este que vos fala, e você ainda ouvirá o cantor Yonan Cohen, direto de Israel. E por falar em Israel, continuemos orando intercessoriamente por todo o estado de Israel, principalmente depois que se deflagrou essa guerra, que não sabemos quando ela terá um fim. Sabemos que cada dia que passa os ânimos são acirrados, principalmente dos árabes e de todos os aliados desses partidos ou desses grupos de terroristas, o Hamas, o Hezbollah, o ISIS e o Al-Fatah também, que é aqueles que defendem a criação do Estado palestino, que é um direito que assiste, porém os que são contrários a Israel estão se aproveitando e pegando carona nessa luta, inclusive com o propósito de querer destruir Israel. Sem perda de tempo, deleite-se com esta música interpretada pelo cantor Yonan Cohen. Apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos es invocado y oraren buscando mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Podem sentar. Meus irmãos, nessa noite nós vamos trazer um sermão cujo título vocês já devem ter lido, né? Vamos recitar comigo, você que está em casa também pode recitar. Como se tornar filho de Deus por adoção. Teologicamente falando, esse é um dos pilares da teologia, a adoção. Nós temos como principais pilares ou colunas da teologia a reconciliação, a expiação, a adoção, que é um dos temas, a libertação e a santificação. E sobre esse assunto, meus irmãos, eu vou pedir que você hoje à noite saia daqui mais consciente da nossa posição como filhos de Deus. Porque na concepção de muita gente que não conhece as Escrituras, que não está familiarizado com a palavra de Deus, chegam a fazer esta afirmação: todo mundo é filho de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, todo mundo é filho de Deus. Não, senhores, nós vamos aprender hoje e vamos falar que essa afirmação, ela está completamente equivocada de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas eu quero antes perguntar a você, e naturalmente alguns já sabem a resposta: o que é que você entende por adoção? O que é adoção? Se a gente for analisar à luz do nosso dicionário, nós vamos aprender e vamos saber que adoção é o ato, o efeito, é um termo jurídico que dá o direito a alguém adotar um filho que não foi gerado por ele. Isso é adoção. Tem muitos filhos adotivos. Talvez aqui nesse auditório tenha algum que foi filho adotivo, ou quem esteja em casa, e aí você recebeu de direito jurídico a condição e a posição de ser herdeiro de tudo aquilo que aquele pai que lhe adotou vai naturalmente ter que compartilhar com você, tanto quanto os filhos legítimos. Então, a adoção, juridicamente falando, é o perfilhamento de um filho que não foi gerado por você, de um outro, você adotou. Isso no passado eu vi muitas vezes na minha cidade, algumas mães que não tinham a devida condição. Isso não é uma desculpa para que elas não assumissem a condição de estar criando o seu filho, pelo fato de chegar às vezes e dizer: eu não tenho condições de criar essa criança, colocava numa caixinha de sapato. Eu vi muito isso, antigamente a gente via isso, era muito comum, e colocava na porta de uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo melhor e que pudesse então criar aquela criança, educar aquela criança. Isso eu vi muitas vezes na minha cidade, e eu acredito que muitos de vocês devem ter lembrança disso. Então, no Velho Testamento, nós encontramos 3 exemplos bíblicos de crianças que foram adotadas.
Uma dentre elas, vocês conhecem a história de Moisés. Moisés, no tempo em que Faraó estava julgando que poderia surgir dentre o povo hebreu alguém que viesse competir com ele, ou talvez até tirá-lo do poder, sendo ele sabedor que as crianças hebreias estavam crescendo e o povo estava aumentando consideravelmente. Então ele pensou: vou mandar que todas as crianças sejam lançadas no rio Nilo. E Joquebede, mãe de Moisés, naqueles dias estava gestante, nasceu seu filho Moisés, e Miriam, orientada por sua mãe, disse: olha, vamos colocar essa criança numa cestinha betumada e vamos colocar às margens do rio Nilo, aonde as filhas de Faraó iam se banhar. E então a menina ficou de longe acompanhando para ver se aquela cestinha, aquele betumada ia chegar até próximo às filhas de Faraó. E assim aconteceu. Quando elas estavam se banhando, elas perceberam que aquela cestinha havia uma criança, naturalmente, chorando, e elas ouviram, foram lá e perceberam que era uma criança, filha de hebreus. E ela propôs no coração para criar aquela criança, e procuraram uma mãe que pudesse amamentar, porque a criança era recém-nascida, estava com poucos meses de nascida, 3 meses, de acordo com o texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 10. Quando ela levou aquela criança para casa e procurou uma mãe, e por uma providência divina, a própria mãe de Moisés, Joquebede, foi quem amamentou aquela criança. Porém, quando ele já estava crescidinho, já adulto, né, se deu a conhecer que ele era filho, não daquela filha de Faraó, mas de uma judia. Isso está lá no livro de Êxodo, o texto é muito claro. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. O escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, a parte A diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Então Moisés é um tipo de um filho adotado. Porém, quando ele se entendeu da vida, ficou adulto, ele descobriu que ele era filho de hebreus, não era filho da filha de Faraó. E aí ele então preferiu estar em companhia de todo aquele povo, e Deus o usou poderosamente para que ele fizesse toda aquela trajetória no deserto até chegar à terra prometida. Esse é o primeiro exemplo de um filho adotivo. O segundo exemplo está lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 20. Genubate era o nome da criança. A irmã de Táfnis, a rainha, deu-lhe à luz um filho, e Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Ele não era filho de Faraó, Genubate, mas foi levado por sua Táfnis, que era a sua tia, digamos assim, para que ele estivesse lá na casa de Faraó para ser criado como filho adotivo. E um outro exemplo que nós temos é o de Ester. Ester, capítulo 2, versículo 7. Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela e boa, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, Ester é um terceiro exemplo que nós encontramos do que é um filho adotivo. Ou seja, a situação, meus irmãos, trazendo isso para a nossa mensagem dessa noite, eu quero que vocês entendam que Deus nos adotou seus filhos. Pastor, e a gente não é filho de Deus? Como eu disse a princípio, todo mundo é filho de Deus. Vamos ver que não é bem assim. A situação do homem natural, pode-se admitir que ele é filho por criação, mas não filho de Deus.
como Deus criou as aves, como Deus criou os peixes, como Deus criou os animais selváticos, Deus criou o homem, só que com a diferença, conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus, como Criador, Ele é Pai sim, de toda a criatura. Porém, depois que os nossos pais pecaram, depois da queda lá no Éden, o homem passou então a ter a sua natureza pecaminosa, deformada por causa do pecado. Então todos nós passamos a ter e fazer parte da árvore genealógica de Adão, como filho da criação, não como filho de Deus, por causa da natureza pecaminosa. Portanto, todos nós somos filhos da criação, o homem natural. Porém, a gente vai entender por que Jesus, quando deu a ordem para que os discípulos fossem, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não disse pregai o evangelho aos meus filhos, mas a toda a criatura. A toda a criatura. Nós vamos ver também, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versos 11 e 12, o que João descreve sobre a situação tanto do povo hebreu como do povo gentílico. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o aceitarem, todos quantos o receberem, todos quantos o confessarem, se tornarão filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É isso que a Bíblia nos diz. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o aceitaram. É por isso que nós fazemos o apelo: quem quer aceitar Jesus? É por isso que nós fazemos um apelo: quem quer fazer a sua confissão de reconhecer Jesus como seu Salvador? Porque diz lá João, verso 12: a todos quantos o aceitarem, aceitar Jesus, o receberem, o confessarem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia encerra nisso aí. É essa informação que nós temos na palavra de Deus. É diferente daquela que diz que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo não é filho de Deus. Então é isso que nós encontramos. E ainda encontramos também no Evangelho de João, capítulo 3, versos 18, versos 19 e 20. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Romanos 3, 23, todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Sendo assim, o homem precisa de se tornar filho de Deus, porque ele é criatura de Deus, não é filho de Deus. É isso que encerra as Escrituras Sagradas. Portanto, é isso que nós vamos tentar mostrar nessa noite em nosso sermão. Nos capítulos da carta de Paulo aos Romanos que antecede o capítulo 8, capítulo 5, Paulo está tratando da justificação. É uma das doutrinas fundamentais, é um dos pilares, é um dos alicerces, como eu disse a princípio, é uma das colunas, a justificação. Romanos capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1 nos diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. No capítulo 6, nós vamos encontrar, da carta de Paulo aos Romanos, ele falando sobre a questão de recebermos não apenas o perdão dos nossos pecados, mas inclusive a nossa reconciliação com Deus através do sacrifício que Jesus, o Cordeiro de Deus, consumou na cruz do Calvário. Ao ponto de Romanos 6,14 dizer: porque agora não estáis debaixo, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, mas da graça de Deus. Amém? Vou repetir: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estamos debaixo da lei, mas da graça de Deus.
Então, capítulo 6 nos fala que nós estamos quites com Deus. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, conforme vamos celebrar logo mais na ceia, foi suficiente para me conceder o perdão. No capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, ele vem tratando sobre, ele faz uma analogia do casamento entre um homem e uma mulher. E assim como no casamento o marido está unido e ligado à esposa e vice-versa, assim agora, Paulo mostra no capítulo 7, ele faz uma analogia do casamento, comparando com Jesus, sendo o noivo e nós como noiva, há uma união agora, semelhante à de um casamento, de um casal. Estamos unidos a Cristo. E no capítulo 8 que nós lemos, onde estamos aqui comentando, nós vamos encontrar Paulo falando sobre como se tornar filho de Deus por adoção, nos versículos 14 a 17. Então ele usa uma linguagem figurativa da adoção, que eu já mostrei para vocês o que é uma adoção. Filhos que são adotados, filhos que são recebidos sem terem sido gerados por aqueles que o adotaram. E esse aspecto de adoção está mais relacionado àquilo que nós vamos desfrutar como direitos adquiridos por aquele que veio ao mundo e se apresentou e veio ao mundo como filho unigênito de Deus. Porque Jesus é unigênito, primogênito de José e Maria, porque foi o primeiro filho que ela deu à luz, não pela vontade do varão, não pela vontade da carne, mas por obra e graça do Espírito Santo. É isso que nos diz a palavra de Deus. De sorte que esse aspecto da adoção é que Jesus, ele é o filho unigênito de Deus, e aqueles que se foram reconciliados, justificados, tiveram seus pecados expiados pela expiação, e tiveram suas vidas regeneradas, e tiveram suas vidas santificadas e foram salvos, esses se tornam adotados como filhos de Deus. Na cultura romana, quem era adotado perdia, por exemplo, suponhamos que um casal adotou o seu filho para uma outra família, então ele perdia todos os direitos como herdeiro ou herança do pai que deu. Porém, agora ele passaria a receber pela adoção os direitos de herança como herdeiro daquele que o adotou. Antes nós éramos filhos das trevas, filhos do pecado, estávamos debaixo de um julgamento, de um juízo por causa dos nossos pecados. Então nós perdemos essa condição desastrosa. Quando nos tornamos filhos por adoção, passamos então a receber agora uma outra posição totalmente diferente como filhos de Deus. Por isso que Paulo diz adiante: somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então lá no iniciozinho era assim: o filho perdia os direitos daquele que estava dando por adoção ao pai que iria criá-lo, ou iria recebê-lo agora como filho legítimo. Aqui em Campina Grande eu conheço uma história de uma família nobre que resolveu adotar uma criança. Adotaram uma criança. E essa criança ficou crescidinha, cresceu, e depois casou-se. Os pais morreram, pai e mãe morreram, e eles tinham um grande patrimônio, E depois, passado algum tempo, nós percebemos que havia uma insatisfação por parte de alguns filhos legítimos
porque aquela pessoa que foi adotada na família, segundo alguns, não merecia receber alguma herança, alguma parte do patrimônio que aqueles pais haviam deixado. E alguns deles desabafaram dizendo: mas nós é que somos os filhos legítimos e agora vamos dividir o que temos com essa pessoa que foi adotada. É que os pais levaram lá no cartório e registraram. E esse filho adotivo recebeu todos os direitos como filho legítimo. Alguns filhos legítimos ficaram descontentes. Lembram da parábola do filho pródigo? Como foi que o filho mais velho ficou? Disse: meu pai, eu estou aqui em tua companhia, nunca te dei desgosto, nunca te causei nada. Esse meu irmão, o mais novo, pediu a parte que ele tocava na herança, foi para o mundo, gastou tudo que tinha com as meretrizes, depois que ficou lá na pindaíba, como a gente ouve dizer no dito popular aqui nordestino, aí agora ele chega, vem recebido com festa, o senhor mandou fazer um churrasco e com festa, convidou todo mundo, fez um banquete, e o seu pai simplesmente disse: meu filho, você sempre está comigo, nunca te faltou nada. Esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então eu imagino que tenha sido isso que tenha se passado pela cabeça daquele caso que eu acabei de historiar. Então, o filho adotivo é aquele que recebe todos os direitos como se fosse um filho legítimo. Sabemos disso, está muito claro. Porém, vamos ver nessa noite alguns privilégios que nós recebemos quando nos tornamos filhos de Deus. E esses privilégios, irmãos, não são privilégios que você faz pelo que você é, mas é por aquele direito que você, direito de fato, juridicamente recebeu, que eu acabei de contar o caso aqui desse filho adotivo. Então, o primeiro privilégio, quando nós nos tornamos filhos de Deus, de acordo com o texto que nós lemos, está aqui no versículo 14, continue com a sua Bíblia aberta, que diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses se tornam filhos de Deus. Esse é um dos mais importantes privilégios que, como cristãos, recebemos como dádiva de Deus. Você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que você se torna filho de Deus, você recebe esse privilégio. Somente os filhos de Deus é que têm o Espírito Santo para guiá-los, para instruí-los, para orientá-los. A exemplo de Simeão e Ana, que foram movidos pelo Espírito Santo para subir ao templo, e quando eles estavam lá, José e Maria trouxeram o menino para ser apresentado, ao ponto dele dizer: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Privilégio que poucos, e somente aqueles que se tornam filhos de Deus por adoção, que recebem. E aí você vai ler na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 6, o que eu vou relatar para vocês aqui é o que deve ter acontecido comigo e com você, no dia que você nasceu de novo, no dia que você se tornou uma nova criatura. E se você que vai ouvir agora isso não estiver acontecendo na sua vida, busque esse novo nascimento para que você se torne filho por adoção. Paulo diz aqui, Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e ele cumpriu toda a lei por mim e por você, para resgatar os que estavam sob lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E
porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Não tem uma escritura mais esclarecedora do que essa para, pelo menos, derramar luz na mente do pior pecador e ele realmente abrir sua mente, abrir seu coração, seu entendimento para reconhecer o que é a adoção. Foi preciso Jesus, nascido de mulher, por obra e graça do Espírito Santo, vir ao mundo, na plenitude dos tempos, nasceu para cumprir toda a lei em meu lugar, para que através de toda a sua vida e de todo o cumprimento das Escrituras, por mim e por você, nós pudéssemos receber a adoção de filhos. É isso que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Aliás, Paulo escreveu isso na carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses. Ele tratou desse assunto com muita clareza. E essa expressão, portanto, Abba, Pai, ela tem um significado profundo, conforme veremos dentro de instantes. Então, esse foi o primeiro privilégio, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Lamentamos porque temos que fazer esta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, a paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom.